Olá, bem-vindo ao programa Farmacêutico Mais Saúde, uma produção do Conselho Federal de Farmácia. Você deve estar acostumado a ir à farmácia comprar medicamentos prescritos pelo seu médico. Pouca gente sabe, mas o farmacêutico também pode prescrever alguns tipos de medicamentos. No programa de hoje vamos falar sobre a prescrição farmacêutica. Em quais casos ela se aplica? Como é feita? Quem vai responder a estas perguntas é a farmacêutica Gladys Marques. Não perca também nossas dicas no quadro Bem-Estar. Não saia daí, voltamos já já. O tema do programa de hoje é a prescrição farmacêutica. E para falar sobre o assunto, convidamos a doutora em farmacologia, farmacoterapia e atenção farmacêutica pela Universidade de Sevilha, na Espanha, e também professora de pós-graduação do IPOG e IBRAS, doutora Gladys Marques Santana. Obrigada pela presença. Eu que agradeço o convite. Doutora, então, para começar, o que é prescrição farmacêutica? Daiane, prescrição farmacêutica é um ato profissional onde o farmacêutico ele seleciona e documenta a melhor conduta para ajudar o paciente com relação a algum problema de saúde de baixa complexidade que ele apresente. E todo medicamento pode ser prescrito por um farmacêutico ou existem restrições? Qual é o papel do farmacêutico nessa prescrição? Então, o objetivo da prescrição, do farmacêutico realizar a prescrição, ela está dentro de um processo um pouco maior, que é qual? O farmacêutico, ele atende problemas de saúde que nós chamamos de autolimitado. Então, problemas de baixa complexidade. Dá um exemplo, por gentileza. São problemas de saúde que são autolimitados, têm uma duração mais curta, né? Ele tem um tempo de começo, meio e fim. São problemas de saúde, por exemplo, como sintomas de resfriado, afta, tosse proveniente de resfriados também, azia, má digestão, constipação intestinal, diarreia aguda. Porém, são problemas de saúde que nós dizemos que são de baixa complexidade. Certo. E que são tratados ou por medidas não farmacológicas ou através de medicamentos que são isentos de prescrição médica. Então, são aqueles medicamentos que não têm a tarja vermelha, eles não vêm tarjados, né? Eles são registrados pela indústria como medicamentos de venda livre. O que acontece hoje? As pessoas vão até a farmácia com esses problemas mais simples, de baixa complexidade, baixa gravidade. Certo. E o que o farmacêutico ele faz, né? Dentro dessa, que nós chamamos de manejo de problemas de saúde autolimitado. Porque a prescrição ela não é um serviço, ela faz parte do manejo de problemas de saúde autolimitado. Então, o paciente ele vem com uma necessidade, um problema de baixa gravidade. O farmacêutico ele vai, através da avaliação dos sintomas que o paciente refere a ele, avaliar se esse paciente necessita ou não de auxílio médico. Então, a primeira coisa que nós fazemos é avaliar a gravidade do problema. Então, se é um problema mais grave, que são problemas que apresentam o que nós chamamos de sinais de alerta, né? Certo. Por exemplo, febre acima de 38, vômitos frequentes, presença de sangue em muco, em fezes, são sinais de alerta comuns que aí a gente, tendo isso em vista, encaminha ao médico. Então, a primeira coisa que a gente avalia é se o paciente precisa ou não ser encaminhado ao médico. E essa avaliação é feita na própria farmácia? É feita na própria farmácia, através de uma consulta que o farmacêutico faz, que por meio da nossa resolução A585 e A586, o farmacêutico ele tem a sua sala de atendimento, ou seja, o consultório farmacêutico, ele vai fazer uma anamnese, né, para avaliar e vai avaliar, fazer perguntas. A anamnese é esse exame. Isso, né, é uma coleta de dados. Então, nós não fazemos exames laboratoriais, nós trabalhamos apenas
com o relato sintomático do paciente. Porque vamos supor que precise de um exame um pouco mais apurado, de laboratório, de imagem, já não faz mais parte do rol de responsabilidades do farmacêutico. Então, ele tem que encaminhar esse paciente para o médico. Então, ele faz essa anamnese para avaliar esse sintoma, verificar esse sinal que o paciente traz, né? Certo. E no primeiro momento, então, ele avalia a gravidade. Precisa encaminhar o médico? Encaminha. Se não há necessidade, se é avaliado que é de baixa complexidade, baixa gravidade, então o farmacêutico ele vai ajudar o paciente a selecionar a melhor conduta para resolver esse problema, que pode ser uma medida não farmacológica ou um medicamento, então, isento de prescrição médica. Então, são medicamentos de venda livre. Hoje em dia, as pessoas vão até a farmácia e muitas vezes elas não sabem qual é o melhor medicamento para elas. Então, elas pedem ao farmacêutico. Esse é o papel do farmacêutico, exatamente, verificar junto ao paciente qual é a melhor conduta. E essa melhor conduta pode ser um encaminhamento médico, pode ser uma medida não farmacológica ou um tratamento medicamentoso. Então é sempre importante consultar o farmacêutico. Exatamente. A nossa equipe foi conhecer uma farmácia que pratica a prescrição farmacêutica. A equipe do farmacêutico Mais Saúde foi até a cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná, para conhecer uma farmácia diferente. Aqui o farmacêutico André Bala oferece o serviço de consulta e prescrição farmacêutica. A prescrição farmacêutica se aplica em tratamento de transtornos menores. Vou te dar um exemplo. Dor de cabeça, enxaqueca, ansiedade, dermatite. Eu ouço o relato do transtorno que está cometendo este paciente, prescrevo os medicamentos necessários que sejam seguros e eficazes para aquele paciente. Os moradores da comunidade já estão acostumados com o serviço oferecido pela farmácia e sabem que, quando precisam, podem contar com o atendimento rápido e atencioso do Dr. André. Eu sempre procuro ele aqui para ele medicar algo. A gente sempre precisa, né, ter um atendimento numa farmácia, que talvez ele não consegue no posto de saúde, a gente vem aqui e através dele a gente consegue uma consulta, um medicamento mais fácil para a gente. Para mim não tem outro melhor, né? Eu sempre vim aqui, então não posso dizer, é o melhor que eu conheço, né? E a comunidade ganha muito com isso, pois é um serviço que ele tem na mão, está próximo da casa dele e não precisa pegar fila. Em questão de realização profissional, eu estou muito realizado. Muito legal. Doutora, é comum as farmácias oferecerem a prescrição farmacêutica? Hoje em dia não é tão comum, porém os farmacêuticos estão começando a se organizar dentro da estrutura, organizando as consultas e já atendendo os pacientes, então, nas salas de atendimento. A gente também tem a assistência farmacêutica. Então, qual é a diferença entre prescrição e assistência farmacêutica? A assistência farmacêutica ela é mais ampla do que a prescrição. Então, a assistência farmacêutica são todas as ações e serviços que o farmacêutico pode realizar para atender necessidades de saúde ou necessidades relacionadas ao uso de medicamentos da população. Por exemplo? Então, a assistência farmacêutica contempla a dispensação, de medicamentos. Exatamente, que tem como objetivo orientar o processo de uso correto dos medicamentos. Então, todo mundo que usa medicamento tem que usar de forma correta. Certo. O acompanhamento farmacoterapêutico, que é voltado para os pacientes crônicos, que usam muitos medicamentos e têm muitas doenças crônicas, e muitas vezes não tem o controle da pressão arterial, não tem a diabetes controlada, gasta muito dinheiro e tem muitos médicos. Então, o farmacêutico ele consegue agregar todo esse conhecimento que ele tem para poder revisar a terapêutica e organizar tudo isso para que o paciente faça o uso correto ao longo do tempo. E dentro da assistência farmacêutica nós temos o manejo de problemas de saúde autolimitado, que dentro dele nós temos a prescrição, que é quando o farmacêutico, depois que ele faz aquela primeira avaliação, verifica o sintoma e escolhe qual é a melhor conduta para o paciente, ele prescreve
Então, em receituário próprio, exatamente, ele prescreve aquela conduta que pode ser medicamento ou então medida não farmacológica. Inclusive, ele pode prescrever o encaminhamento a um outro profissional de saúde, seja médico, psicólogo, nutricionista, aquele que ele avaliar que o paciente exatamente tem a necessidade no momento. No próximo bloco, nós continuamos nossa conversa sobre prescrição farmacêutica, porque agora nós vamos ao quadro Bem-Estar. Confira! A dica de hoje é sobre os benefícios da sesta, aquela dormidinha rápida depois do almoço. E para saber mais sobre isso, fomos conversar com um especialista. Há muitos benefícios. Então, há inúmeros estudos mostrando que cestas muito curtas, de 10 minutos, são capazes de beneficiar a memória, de reduzir a sonolência. Então, há muitos benefícios para a cesta. Por exemplo, a gente fez um estudo que foi recém-publicado, foi publicado no ano passado, mostrando que se você está diante de um desafio de um videogame que você não consegue resolver, não consegue passar aquela etapa, se você dorme, isso dobra a sua chance de resolver depois de acordar comparado àqueles que não dormiram nesse período. Então, o sono pode beneficiar inclusive a resolução de problemas. E isso muitas pessoas relatam, é mesmo, eu fui dormir, quando eu acordei eu tinha resolvido esse problema. E a gente realizou esse experimento e mostrou que algumas soluções podem surgir durante episódios curtos de sono, como a sesta. Com a publicação da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, a homeopatia, a fitoterapia e a acupuntura, entre outras, foram introduzidas na rede pública. Informe-se sobre essas práticas em seu município. O acesso deve ser gratuito. O SUS é seu. Use. Defenda. No programa de hoje, tratamos de um tema pouco conhecido pela população, a prescrição farmacêutica. Doutora Gladys, resumindo o nosso tema, qual é a contribuição do farmacêutico prescritor para a saúde pública? Esse auxílio que o farmacêutico faz, né, aos pacientes no autocuidado, ele ajuda no sistema de saúde público no momento em que ele desafoga o sistema. O que eu quero dizer com isso? Menos filas em unidades básicas de saúde, porque são problemas de baixa complexidade, não há necessidade do paciente procurar serviços mais complexos, como hospitais ou pronto atendimentos. Tá aí mais uma grande contribuição do farmacêutico para a saúde da população. Doutora Gladys, muito obrigada pela sua participação no programa. Eu que agradeço o convite do Conselho Federal de Farmácia em poder falar sobre a prescrição farmacêutica, é sempre um prazer. Obrigada. Você já imaginou um farmacêutico ajudando a polícia a desvendar crimes? Isso acontece praticamente todos os dias. Hoje vamos conhecer o trabalho do farmacêutico na perícia criminal. Acompanhe no quadro Farmacêutico em Ação. Mais de 30% aí dos profissionais que trabalham com perícia criminal no Brasil são farmacêuticos. Os concursos públicos que são feitos, eles são concursos visando uma área específica da farmácia. Na época, farmácia e bioquímica, e hoje só a farmácia, né? Dentro da perícia criminal, o farmacêutico pode trabalhar em qualquer área. Tudo que nós, peritos criminais, fazemos de coleta de material em local de crime a serviço da justiça. O programa de hoje chegou ao fim. Se você ficou com alguma dúvida ou quer enviar sugestões, escreva um e-mail para a gente. O endereço é esse que aparece aí na sua tela. Obrigada pela sua audiência e até semana que vem. Tchau!